Os tanques russos estão desaparecendo do campo de batalha, não porque sejam obsoletos, mas porque estão sendo caçados. Drones First Person View transformaram as linhas de frente em verdadeiros matadouros. Gigantes de aço que definiam a guerra moderna agora fogem do combate. A Rússia parou de usar tanques, pois estão sendo destruídos antes de atirar. Não é só uma mudança tática, é o fim de uma era. De divisor de águas à armadilha mortal. Veja por que o tanque foi extinto e o impacto nas guerras futuras. Em julho de 2025, o Estado-Maior da Ucrânia estimou em 9.760 os tanques russos destruídos. O site independente Oryx, que acompanha as perdas de equipamentos militares usando imagens e vídeos geolocalizados do campo de batalha, estima esse número em 3.690. Em 2022, o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos estimou que a Rússia possuía cerca de 17.500 tanques em reserva, incluindo uma mistura de T-90S, T-80S, T-70 e 2S mais modernos e T-64s, T-62 e T-55s mais antigos. Se os dados do Estado-Maior forem corretos, a Rússia perdeu mais de 55% de seus tanques, cerca de um por dia. Mas mesmo que os números menores do Oryx, que são incompletos devido à metodologia rigorosa do site, estejam corretos, a Rússia perdeu 20% de seus tanques em pouco mais de 1000 dias. A Rússia já não consegue repor suas perdas de tanques com nova produção. Tanques mais novos, como os mais recentes T-90M Priv e T-72 blindado modernizado, ainda estão saindo lentamente da linha de produção, com um novo lote de T-90Ms entregue para o ano novo. Mas esses têm sido totalmente insuficientes para acompanhar as perdas. Então, a Rússia tem retirado tanques mais antigos dos depósitos, reformando-os às pressas e enviando-os, sabendo muito bem que eles serão transformados em sucata nos campos de batalha do leste da Ucrânia. Um exemplo é o T-80BVM. Um lote desses supostos novos tanques de batalha foi entregue pela Urago-Von-Zawod em junho. Não é exatamente novo, sendo uma versão reformada do T-80B em serviço desde 1976, conta com canhão de 125 mm aprimorado, capaz de disparar o míssil antitanque 9M119M Invar. Motor melhorado, proteção superior, novas esteiras, rádio novo e outros detalhes. Mas, essencialmente, é um tanque reformado da era da Guerra Fria, e a Rússia só consegue produzir no máximo algumas dezenas deles por mês. Imagens de satélite mostram forte redução dos estoques de tanques da Rússia. Como sempre, modelos mais antigos foram retirados do armazenamento, reformados e enviados para as linhas de frente. Analistas estimam que, em 2022, a Rússia reformou e produziu cerca de 1.500 tanques. Em 2024 foram 600. Em 2025 deve cair para 400. Em 2025 espera-se que a indústria de tanques russa reponha até 30% das perdas na Ucrânia. Simplesmente, há cada vez menos tanques que podem ser recuperados, e como o estado dos tanques que estão sendo reformados está cada vez pior, o processo leva mais tempo. Não é de se estranhar, então, que cada vez menos tanques russos estejam sendo vistos na linha de frente. O que levou essa arma, símbolo de força militar por décadas, a se tornar uma armadilha mortal pesada e desajeitada? Principalmente por causa do primeiro ano da guerra, a resposta está nas táticas eficazes dos ucranianos. O exército russo que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 tinha até 2.000 tanques, incluindo modelos recentes como T-72 e T-90. Cada tanque tinha 3 tripulantes. Canhão estabilizado de 125 mm pesava mais de 40 toneladas e liderava a defesa. Cerca de 1.000 tanques ucranianos, como os T-64S nacionais, com 3 tripulantes e canhão de 125 mm, combateram as forças russas. Primeiro, eles empataram a batalha, depois contra-atacaram e, nos 9 meses seguintes, forçaram os russos a recuar para as linhas de frente no sul e leste da Ucrânia. No início da guerra, russos perderam cerca de 1.000 tanques e ucranianos, algumas centenas. As armas que destruíram esses tanques foram principalmente minas, artilharia, mísseis antitanque e outros tanques. Com o prolongamento da guerra, algo mudou. Ambos os lados, especialmente a Ucrânia, passaram a se armar. Drones pequenos, vendidos online por algumas centenas de dólares. Em questão de meses, a guerra mudou para sempre, especialmente o papel dos tanques.
O drone First Person View é a arma antitanque ideal. Por exemplo, o M1 Abrams dos Estados Unidos da América, com canhão de 120 mm e motor de turbina, é visto como o tanque mais capaz do mundo. Ele tem blindagem composta de aço, tungstênio ou urânio e outros materiais. Na frente, a blindagem protege como 1000 mm de aço, mas em cima equivale a só 25 mm de aço. Isso significa que um ataque bem direcionado de um drone, que custa algumas centenas ou milhares de dólares, pode destruir um Abrams de 70 toneladas, que vale 10 milhões de dólares. Poucas semanas após o primeiro M1 Abrams ser entregue à Ucrânia pelos Estados Unidos da América em 2023, isso começou a ocorrer. Em 2024, foi relatado que a Ucrânia retirou os Abrams da linha de frente por causa da ameaça dos drones. Em junho de 2025, o Ministério da Defesa da Rússia disse que só 5 dos 31 Abrams entregues não foram destruídos. Os principais tanques de batalha da OTAN na Ucrânia também não são imunes a ataques de drones First Person View. Em outubro de 2024, Oryx informou que mais da metade dos tanques Leopard 2A4 e 2A6 enviados à Ucrânia estavam inoperantes. Relatos apontavam que essas máquinas eram vistas bem menos nas linhas de frente. Agora, se os tanques mais avançados do mundo não conseguem lidar com os ataques de drones First Person View, imagine como os tanques russos, que são inferiores, se saíram mal. Cerca de 2/3 das perdas de tanques da Rússia são, segundo relatos, devido a ataques de drones First Person View. De modo geral, a Ucrânia foi forçada a retirar seus tanques da mesma forma que a Rússia, e exatamente pelo mesmo motivo. Para protegê-los das zonas de morte dos drones First Person View, ainda assim, a Ucrânia perdeu menos tanques que a Rússia. Isso se deve, em parte, ao fato de que a Ucrânia dominou primeiro a arte da guerra com drones First Person View e começou a retirar seus tanques do campo de batalha antes que os russos fizessem o mesmo. Isso se deve, em parte, a esse fato. Após 8 meses em Kursk, na Rússia, e alguns contra-ataques, a Ucrânia está na defensiva contra a ofensiva russa desde o início de 2024. Embora a Ucrânia tenha provado em 2022 que tanques são uma defesa eficaz, principalmente contra outros tanques, seu uso é majoritariamente ofensivo. No campo de batalha atual, tanques e qualquer coisa na zona de drones First Person View viram alvos fáceis, atacando ou defendendo. Durante a ofensiva russa no verão de 2025, essas zonas de morte se tornaram uma característica cada vez mais crucial da guerra, e sua importância só tende a aumentar. Segundo o oficial do canal ucraniano de inteligência de fontes abertas no Telegram, até 2026, o conceito de zona de morte será central no campo de batalha. As operações de combate mudarão bastante, e as unidades de veículo aéreo não tripulado terão papel ainda maior. Tudo depende das suas ações competentes e organizadas, da capacidade de conduzir taticamente de forma independente, e não do princípio. Se avistar, atire, se não, aguarde. Infantaria, prepare-se. Operadores de drones, treinem, pois o campo de batalha depende disso. A situação no campo de batalha já depende disso. A zona de morte de First Person View surge quando um dos lados acumula drones First Person View suficientes. Operadores de drones e equipamentos auxiliares, como drones de reconhecimento, guerra eletrônica e estações de carregamento, para saturar uma área. Há tantos drones no ar que, segundos após detectar movimento inimigo, drones First Person View já descem sobre ele. Eles podem voar para dentro de trincheiras e edifícios se as entradas não estiverem protegidas. Os soldados reclamam que até sair por 30 segundos para urinar em uma árvore pode colocar sua vida em risco. Alguns drones First Person View estão equipados com granadas ou minas terrestres que podem ser lançadas diretamente sobre tropas ou equipamentos inimigos. A maioria carrega explosivos e voa direto aos alvos antes de explodir. Quando uma quantidade suficiente deles é concentrada em uma área da linha de frente, torna-se praticamente impossível lançar um ataque de qualquer tamanho significativo. Como comprovam diversos vídeos de tanques russos e veículos blindados em chamas. Com o tempo, o avanço das técnicas de produção de ambos os lados aumentou o alcance, o poder dos drones e a experiência dos operadores. Antes dos drones First Person View, zonas de morte criadas por artilharia, tanques e infantaria tinham alguns quilômetros. Agora, chegam a até 10. Isso impactou todos os aspectos na linha de frente.
Veja a evacuação dos feridos, por exemplo. Drones de ambos os lados não têm escrúpulos em atacar as equipes de evacuação médica umas das outras. Está cada vez mais difícil chegar rápido aos soldados feridos. Muito mais soldados que poderiam ter sido salvos ou tratados e retornado ao serviço ativo agora estão morrendo antes de receberem atendimento ou enfrentando amputações e outros ferimentos permanentemente debilitantes. Décadas de avanços em tecnologia médica e evacuação elevaram a proporção de feridos para mortos de 3 para 1 na Segunda Guerra Mundial, para entre 10 e 15 para 1 durante a Guerra do Iraque. Pelo menos do lado dos Estados Unidos da América, já que há incerteza sobre as baixas de ambos os lados. É difícil dizer a proporção atual para ucranianos e russos, mas ela certamente está diminuindo devido a essas zonas de morte. Russos atacam e ucranianos defendem. Ambos usam drones First Person View em zonas de morte de formas distintas. As duas estratégias de zonas de morte são melhor ilustradas. Ao redor de Pokrovsk, Konstantinovka e Kupiansk, principais alvos da ofensiva russa de verão, a Ucrânia criou zonas de morte nos flancos norte, leste e sul dessas cidades. Em mapas interativos que acompanham as mudanças incrementais no campo de batalha, é evidente como os russos, lentamente e a um grande custo, avançam até certo ponto nos arredores dessas cidades, e então são mais ou menos contidos. Na verdade, foram detidos pelas zonas de morte ucranianas. Então, enquanto a Ucrânia conseguir manter um suprimento adequado de drones, operadores e fortalezas de onde operar, a Rússia pode seguir atacando essas cidades de forma sangrenta e inútil por tempo indefinido. Se a Ucrânia tivesse drones e pessoal suficientes na linha de frente, a ofensiva russa provavelmente já teria sido paralisada. Infelizmente, não tem. A Ucrânia produziu 5 milhões de drones First Person View em 2024 e quer chegar a 8 milhões em 2025. Apesar dos números impressionantes, eles não bastam para sustentar toda a linha de frente por muito tempo. Mais importante ainda, com analistas estimando 70 mil e 100 mil, o país simplesmente não tem forças suficientes para criar uma zona de morte ao longo de uma frente de 1.000 milhas. Há brechas, e é nelas que a Rússia tenta avançar. Por sua vez, a Rússia tem se concentrado em tentar estabelecer zonas de morte com drones First Person View sobre rotas logísticas importantes, mantendo essas cidades e as zonas de morte ao redor delas em funcionamento. Em vez de tentar invadir essas cidades de forma suicida, com colunas de blindados e infantaria, como no início da guerra, eles têm, lenta mas seguramente, conquistado terreno nos flancos dessas cidades. Eles querem ocupar posições estratégicas com drones e operadores para bloquear o suprimento dessas cidades. É como um cerco à moda antiga, com o objetivo final de fazer o inimigo passar fome até se render. Eles também mudaram suas táticas em relação a como lidam com as zonas de morte ucranianas. No início da guerra, ofensivas russas usavam colunas blindadas tentando atravessar campos minados e fogo de artilharia, desembarcar muitos soldados nas linhas ou retaguarda ucranianas. Agora, a infantaria se divide em grupos de 2 ou 3 soldados avançando a pé, de moto ou quadriciclo. Essas missões costumam ser suicidas, com relatos de resistência e até motim entre as forças russas na linha de frente. No entanto, essa estratégia serve a 2 propósitos importantes em relação a romper uma zona de morte. Isso obriga a Ucrânia a gastar mais drones para eliminar alvos de baixo valor. Mesmo parecendo insensível, a vida de um soldado raso vale bem menos que a de um tanque de milhões de dólares, em qualquer lado. Isso permitiu que os russos capturassem várias vilas sem importância, em um processo chamado de pintar por números. Drones de reconhecimento monitoram pequenos grupos de infantaria em avanço. Quando as forças ucranianas avistam as tropas avançando, elas as atacam com drones First Person View e, se disponível, artilharia. Isso revela as posições da artilharia e dos operadores de drones ucranianos. Os russos bombardeiam essas posições com artilharia, munições vagantes e bombas planadoras. Força Aérea Brasileira. Após o bombardeio ucraniano ser silenciado, avançam com mais infantaria e blindados. Limpam a área e hasteiam bandeiras russas. Às vezes ainda usam tanques, mas com cautela. Nos últimos meses, surgiu o termo tanque cauteloso. Devido à ameaça dos drones, os tanques russos são muito mais usados atualmente como uma forma de apoio à infantaria ou como artilharia de baixa precisão. Eles ficam escondidos em prédios, são levados para atirar em posições inimigas ou dar cobertura para o avanço da infantaria e depois, rapidamente, retornam para a cobertura.
A Ucrânia também adotou uma abordagem cautelosa com os tanques e, na verdade, reestruturou suas divisões de tanques de modo que os tanques estão assumindo um papel secundário. A infantaria e os veículos blindados e sobre trilhos agora têm papel principal no transporte rápido às trincheiras. Em julho de 2025, a primeira brigada de tanques foi reorganizada para ter 2 batalhões de 31 tanques em vez de 3, e ganhou um segundo batalhão mecanizado com 31 veículos de combate de infantaria. A 17ª Brigada de Tanques foi reorganizada em outubro ou novembro de 2024, reduzindo tanques para virar a primeira brigada mecanizada pesada do exército ucraniano. A 5ª Brigada de Tanques passou por sua própria reorganização em dezembro. Tudo isso levanta a questão se a era dos tanques está chegando ao fim. O uso de drones First Person View não tornou os tanques obsoletos na guerra moderna. Resumindo, não. Tanques ainda são armas poderosas contra inimigos, sem tantos drones First Person View e experiência como a Ucrânia. Eles seguem letais em áreas onde drones First Person View não voam, como na batalha de anos pela floresta de Serebryansk, perto de Siversk. Mais importante ainda, se esta guerra provou alguma coisa, foi a capacidade de ambos os lados, especialmente dos ucranianos, de se adaptarem às realidades do campo de batalha e criarem inovações para mudar o status quo. Engenheiros de construção de tanques ao redor do mundo prestaram atenção às lições do campo de batalha ucraniano e inovações para combater drones já estão aparecendo no campo de batalha. Já se tornou raro ver tanques de qualquer um dos lados que não tenham as chamadas gaiolas de proteção acopladas. Essencialmente, essas são grades de arame instaladas sobre os tanques que fazem com que drones First Person View que se aproximam explodam a certa distância da blindagem do tanque, limitando o impacto dos danos. Embora estejam longe de oferecer uma proteção perfeita, elas fazem com que, às vezes, sejam necessários de 3 a 5 drones para parar um tanque de forma eficaz, ao contrário de apenas um ataque bem direcionado em uma área vulnerável. Os russos começaram a mostrar veículos de aparência absurda, parecendo saídos de Mad Max. O tanque Tartaruga é uma grande cunha de metal sobre trilhos, com um canhão à frente. No entanto, eles parecem ser mais eficazes para repelir ataques de drones, embora não tanto contra campos minados. Ainda mais estranho é o chamado tanque zumbi, visto recentemente na linha de frente. Essa criatura, de aparência ridícula e ameaçadora, sobreviveu a 60 ataques de drones antes de ser parada por uma mina terrestre. Os russos também têm exibido seu carro-chefe, o tanque T-90M Pro EV, em exposições internacionais de armas, como a International Defense Exhibition 2025, promovendo sua proteção antidrone testada em combate e sistemas de guerra eletrônica. Eles também estão promovendo o novo míssil antitanque Kornet-EM, com tecnologia opcional de controle remoto. O que sugere que eles não preveem que os tanques deixarão de ser uma ameaça contra a qual precisam se defender tão cedo. O ponto principal é que, embora por enquanto a Ucrânia tenha conseguido remover o tanque russo como ameaça principal, o tanque ainda é um item fundamental de equipamento de campo de batalha. Ele evoluiu para lidar com minas terrestres, mísseis antitanque e artilharia aprimorada. Com o tempo, engenheiros de tanques astutos provavelmente também vão desenvolver táticas à prova de drones First Person View. Vamos mantê-lo informado à medida que a situação evolui. Então, se você ainda não fez isso, aperte o botão de inscrever-se para garantir que você fique por dentro de tudo. E obrigado, como sempre, por assistir.